Está começando mais um podcast vulgar! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus caros ouvintes e telespectadores, que agora estamos em vídeo neste lindo e maravilhoso podcast vulgar que está ressurgindo das cinzas depois deste grande hiato psicológico, emocional, político, sócio-histórico, econômico. E preguiçoso. E preguiçoso também, por que não? Né? Quem nunca, né? Quem nunca? E para este programa de hoje eu tenho quem comigo, nada mais nada menos, vou lhes anunciar Márcio Lugar. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Prazer enorme estar aqui de novo. E a gente voltando às origens, acho que do podcast aqui, né? Que a gente se reunia para conversar, para trocar ideia, para beber. E então estamos aqui de novo para isso. Do lado esquerdo do ringue, pesando 55,4 quilos, ele, o Hollywood. Eita! Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo. Feliz em estar aqui reunidos mais uma vez para esse podcast vulgar, uma versão diferente agora, né? À distância, pelos padrões da OMS de saúde. Mas estamos aí, estou feliz, inclusive, de estar recebendo vocês dois queridos na minha casa. E por que não, todos que estão nos ouvindo. É isso aí. Lavem as mãos. Usem máscara. Sobe essa vinheta que eu tava mesmo com saudade. E então, para você que está chegando agora, o podcast vulgar está iniciando neste exato momento a sua segunda temporada. Estamos aí em todas as plataformas, já com 13 episódios da primeira temporada. Reunimos várias pessoas, vários debates, temas polêmicos, histórias geniais e muito engraçadas. Se eu fosse você, era só dar o play e relaxar. Então acompanhe com a gente esse novo podcast nessa segunda temporada. Novo podcast não, né? Essa nova temporada. E espero que a gente se divirta muito, que a gente possa entreter também as pessoas, trazer conhecimento, informação, alegria, muito sex appeal. E vamos que vamos. Opa! E vamos que vamos. Vamos que vamos. Fica ligado para saber quem vai morrer nessa temporada. Em breve, não perca. E para iniciar o nosso podcast de hoje, nós tivemos aí esse pequeno intervalo, né, esse pequeno hiato, e resolvemos retomar isso, porque é uma atividade que a gente gosta, a gente sente prazer, a gente curte pra caramba, e é uma forma de estar mais perto aí de vocês, né? Então nós temos outras atividades, enfim, ligadas a coisas fora do podcast, mas a gente se reúne aqui para poder estar justamente criando essa ponte pra galera aí que tá nos assistindo, que agora tá nos assistindo e nos ouvindo também. E sabemos muito bem que estamos voltando num momento muito crucial dessa nossa história, né? Digo até planetária, né? Um momento em que este mundo está passando por um momento muito complicado, muito difícil, em diversas instâncias, inclusive, em nome dos meus colegas aí, prestamos aqui os nossos profundos sentimentos a todas as famílias que perderam aí seus entes queridos por conta, seja da violência, seja da pandemia, seja de qualquer outro motivo. Nós aqui nos solidarizamos. E este momento nos convoca a refletirmos e pensarmos muito sobre não só quebra de crenças, de paradigmas, mas também qual é a função de uma coisa que a gente gosta de exercer na internet, que é a arte. Então, esse é o tema que a gente traz hoje, que seria a arte na pandemia. Certo, meus queridos? Certíssimo. E para introduzir esse tema aí, vamos começar aí batendo um papo. Márcio Lugar, gostaria de comentar um pouco sobre esse tema arte na pandemia. Posso contar uma experiência pessoal, assim? Claro. Opa! Arte na pandemia? Sim. Um lado que eu senti muito positivo para mim
eu como artista independente, né, a gente sabe de todas as dificuldades para se manter uma carreira, né, para você conseguir fazer um show, para você expandir a sua música, você divulgar a sua música e tal, né? E isso é uma questão que aparece para mim quase que diariamente, né, no mundo normal, né? Digamos, na era pré-pandemia, né? Isso era uma questão diária, né? Pô, o que eu posso fazer para movimentar a minha carreira e tal? E o que a pandemia trouxe para mim, de certa forma, foi um alívio nesse ponto. Porque eu percebi que eu me sentia quase que como um desempregado no mundo pré-pandemia, sempre indo atrás de show, sempre indo atrás de alguma coisa. Putz, o que eu vou fazer para vender CD, para divulgar minha música? E com a pandemia, que impossibilitou tudo isso, inclusive eu tive um show, que ia ser o show de lançamento do meu disco novo lá no Itaú Cultural, que tem música com Oli Wilde, inclusive, e outros membros da casa. Foi cancelado e tal, e acabou com essa possibilidade de ir atrás de shows e tal. E isso me trouxe esse alívio, essa leveza, essa questão burocrática e de produção no mundo do artista independente. Então isso para mim foi muito bom. Claro que assim, eu tenho condições de me manter, né? Tipo, essa renda não está fazendo muita falta para mim. Então eu tenho esse privilégio, né? Não posso esquecer disso também, senão ia estar bem complicada a situação. Mas trouxe esse alívio para mim que, tipo, me deixou eu pensar mais em arte, me deixou pensar mais nas questões da vida mesmo, do que ficar nessa correria de atrás de show e atrás de outras coisas. Então eu queria só levantar essa questão que eu acho interessante, assim, de repente, para algumas pessoas podem se identificar com isso também. Bacana. Achei interessante. Eu acho que essa quebra da rotina, né, trouxe várias coisas, e trouxe várias coisas inclusive misturadas, assim, em alguns momentos. Sensações, né, misturadas. Eu senti muito isso que o Lugol tá falando, e eu senti outras coisas em base disso que o Lugol tá falando. Também senti um descanso, assim, porque eu vinha de uma rotina também de estar trampando e tentando, e se frustrando, inclusive, várias vezes. Acho que o Lugol compartilha desse sentimento comigo. De você estar acreditando e tentando, é uma coisa que acho que é muito comum entre os artistas, assim, hoje, sobretudo os independentes, né? E tá frustração em cima de frustração, e de repente quando teve essa quebra da rotina e várias coisas outras que eu fazia para tentar divulgar meu trabalho, para tentar trabalhar, para tentar fazer dinheiro, não foram possíveis mais serem feitas. E tem aquele primeiro, nossa, e agora, o que eu faço? Mas tem sim lá que teve aquele sentimentinho, tipo, agora eu vou descansar, saca? Vou pensar em coisas outras, vou ler, vou estudar outras coisas, vou inclusive pensar em outras possibilidades, sabe? Tipo, igual que é uma coisa que tá acontecendo muito comigo também. Fui voltado pra arte durante aí, acho que 2 ou 3 anos passados, trabalhando só com isso, minha verba era só disso, e já tinha um tempo que eu tinha resolvido que eu não iria mais tirar minha verba só disso, né? Que eu comecei a trabalhar com café, enfim. E me trouxe ainda mais, assim, cara, preciso voltar talvez às minhas origens de mexer com design, sabe? Que é uma coisa que eu faço de casa, que eu posso fazer nesse período novo. Então, apesar de ser uma coisa que eu não consigo largar, que eu tenho quase um vício, sou quase um adicto em produzir, a gente né? Trouxe para mim um alívio. De não ter também como ficar correndo atrás dessas coisas que tanto me frustravam. Só que eu acho que o interessante, assim, o adendo que eu ia fazer no comentário do Lugol, é que depois isso foi virando uma ansiedade, né? Que é assim, todo dia eu ficava, cara, eu preciso já tem o quê? Beleza, já tem 3, 4 semanas que eu tô descansando, agora eu preciso começar a produzir. E só que é difícil você produzir quando você tá tendo quase relação com o nada, assim. Sabe, você não sai, você não trabalha, você não faz outras coisas, você não cria outras coisas, você não encontra com pessoas para criar.
E foi virando uma felicidade misturada com angústia, né? De você quer descansar, mas você também quer produzir, e aí você não quer mais então descansar, você quer parar de descansar, mas aí você já também não consegue produzir, porque a cabeça tá completamente louca, as incertezas são tantas que mexem com a nossa saúde mental, né? Então, isso é uma das coisas da arte na pandemia, eu acho. Ser o artista na pandemia, né? Me gerou uma confusão assim dos meus sentimentos, do que eu quero, do que eu quero fazer, do que eu consigo fazer, imensa. Porque, por outro lado, a pandemia ela trouxe a possibilidade de divulgação de trabalho, né? Muito assim, por exemplo, com essa coisa da live, inclusive. Muitos artistas estão sendo vistos, muito mais foi olhado para o Instagram, já que não tem possibilidades outras, as pessoas estão saindo menos, indo para show menos, indo para bar menos. Era melhor que não tivesse de jeito nenhum, mas indo menos. Começou-se a ficar mais tempo no Instagram, né? O Instagram até andou dando uns conflitos, aí, umas travadas, porque era quase todo mundo no Instagram. E isso quer dizer que tem todo mundo olhando para o que você está postando, sabe? Então isso quer dizer, tipo, é uma chance talvez única, talvez, do meu trabalho ser visto, do meu trabalho ser compartilhado, ser melhor visto, com mais carinho visto e tal. E aí você fala, então eu preciso produzir, porque é o melhor momento para eu fazer isso. Só que aí é difícil demais de produzir. Então você fica nessa roda gigante. É uma laranja mecânica, eu acho. De cansei, quero descansar, mas eu preciso produzir, mas eu não consigo produzir. E a cabeça do artista vai indo pra bandeja. Se a gente for pensar em termos históricos, eu diria que... Bom, eu diria não, né? Nós estamos vivendo algo que a nossa geração nunca viveu, né? Então, imagina, uma pandemia nível global, onde as pessoas têm que ficar confinadas, longe das pessoas que ama e que gosta, por conta de algo que você não enxerga e que pode matar você e as pessoas que você gosta e ama. Exato. Então, acho que é algo que muita gente está aprendendo a lidar agora, né? Até mesmo a gente vê pelos próprios governos, né, que tem que aí desempenhar novas diretrizes e formas de tentar lidar, mesmo já existindo histórias no passado, mas os contextos são diferentes, né? Hoje em dia existem outros meios, outros caminhos, outra tecnologia, enfim. Mas um fator principal que a gente vê hoje que salva vidas, independentemente dessa evolução, é justamente a ação individual de cada um de não sair, né? Então é interessante isso a gente pensar, né? Porque esse confinamento só é possível se cada um individualmente fizer a sua parte, né? E isso é uma coisa que poderia ter sido constatada em 2020, em 1600 e alguma coisa, em 800 a.C., em qualquer época, né? Então o fator humano ele é muito crucial, né? E eu acho que a arte ela entra muito nesse contexto, porque, já que hoje nós temos, enfim, tecnologia e internet para estarmos mais próximos das pessoas, a arte ela está tendo essa função de justamente sustentar um certo pilar de sanidade nas pessoas, na medida em que ela oferece outras opções que não olhar para tudo isso horrível que está acontecendo por aí, né? Sim. E, em hipótese alguma, não olhar significa negar, né? Quero deixar bem claro que é importante que a gente tenha ciência de tudo que está acontecendo, mas que não seja só isso, né? Que tenham outras coisas. Eu acho que nesse sentido que a arte ela tem um papel fundamental. Eu acho que é uma das coisas que eu particularmente mais estou aprendendo nesse tempo, é o quanto que é importante a arte e os artistas, né? Tem uns mas aí no meio, né? Já vamos falar sobre isso. Mas a função que ela tem na vida das pessoas é uma função que em tempos de crise, de guerra, de pestes, né, e de coisas ruins, ela vem assim realmente como um fator muito positivo para a vida de cada um, assim, né? A gente até estava discutindo um pouco antes de começar esse programa. E ó, que chique esse programa. Ó. Podcast vulgar. Então, a respeito da sociedade em si, né? Tem um vídeo que o Lugozinho indicou antes de eu assistir, e justamente o debate era esse, né? Existe poesia depois da guerra, né? Existe poesia depois de uma situação como essa que está acontecendo, né? O que vocês acham, senhores? Está aí uma boa pergunta, né? Existe aí poesia depois de tudo isso?
Eu não lembro o nome da moça que falou essa frase, né, que replicou essa frase, né? Mas ela replicou num determinado contexto que não é esse que eu tô abordando, né? Mas sim, mas é uma pergunta pra gente aqui. Eu acho que existe, e eu acho que ela não necessariamente vai ser voltada só para a pandemia, digamos assim, né? Porque é muito isso que você falou, né? Às vezes a gente fazer uma arte que não tenha necessariamente a ver com o momento que a gente está passando é uma forma de você abstrair um pouco, né? E só o fato dela ter esse papel de abstrair do que está acontecendo no nosso mundo, no nosso plano, digamos assim, ela já tem uma relação com a pandemia, né? Então, eu acho que é possível fazer arte, eu acho que é possível fazer arte, às vezes, que possa parecer mais ingênua, né? Como que eu vou fazer, no meu caso que eu sou músico, vou fazer uma canção de amor, sei lá. Eu posso fazer uma canção de amor, é um jeito de fugir um pouco disso que a gente está passando, né? E eu sempre fui um artista que tive um lado político-social muito forte nas minhas músicas, principalmente mais nos primeiros discos e tal. E eu lembro, tá meio pessoal aqui hoje o episódio de hoje. Eu lembro que quando eu lancei o meu primeiro disco em 2010, eram 10 músicas, 8 músicas tinham esse aspecto mais político-social e 2 eram de amor, assim, digamos de uma forma geral, né? De relacionamentos é melhor. E eu lembro que a Roberta Campos estava lançando um disco, acho que era o Varrendo a Lua, na mesma época. E a Roberta Campos é uma artista que fala, se não 90%, 100%, tipo 98% das músicas dela são para relacionamentos, são músicas de relacionamentos. E eu ficava me perguntando naquela época, falei, como que alguém consegue só escrever de amor, sabe? Tipo, tem tanta coisa acontecendo no mundo, eu ficava com essa questão, poxa, mas não é possível, tal. E hoje eu entendo isso. Hoje eu vejo o meu trabalho, inclusive, indo para esse lado. O disco que eu estou lançando agora é um disco que fala basicamente só de relacionamentos. E tá tudo bem, né? Então acho que vai ter arte, vai ter poesia, vai ter música, vão ser diferentes, né? Com certeza vai ser muito afetado, mas também eu acho que vai ter aquela parcela que vai se manter falando sobre amor e relacionamentos como uma forma de abstração, de autoconhecimento também, como uma forma de abstração com tudo isso que está acontecendo, que é o papel da arte também, né? Eu acho que é mais ou menos isso, o meu ver. Só dando os devidos créditos, né, pra gente não esquecer, eu peguei aqui agora, que eu tinha escrito também, o programa que o Lugol falou que inclusive é muito bom, é o Tempero Drag, da Rita Von Der Hunt. Ela e é esse programa é incrível. Ela é maravilhosa. E esse programa ele chama Haverá Arte Depois da Pandemia, que ela faz um estudo em cima de uns pensamentos do filósofo do Adorno lá, Proust. Aí eu viajando. Do Adorno, ela fala de Karl Marx também. Tudo. Sim, ela fala várias coisas, Karl Marx, acho que ela cita até Nietzsche em algum momento, mas enfim. E eu vou muito nessa onda do que o Lugol tá falando, porque acho que talvez haja ainda mais arte depois da pandemia em si, porque assim, é diferente essa pergunta, ela é feita em momentos diferentes, né? Que ali o Adorno estava falando dessa coisa da crueldade, do fascismo, na época que ele pergunta, né? Na guerra, né? Porque a pergunta real é tipo, haverá arte depois de Auschwitz. Como é que é? Auschwitz. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou a língua semi-presa. Saúde, você não explica, né? Deixa eu só fazer tá frio. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Realmente, se haverá arte depois de Auschwitz. Por que Auschwitz? Porque em Auschwitz foi um evento muito emblemático, né, nesse campo de concentração, onde as pessoas eram colocadas em câmara de gás, eram queimadas no forno vivas, etc. e tal. Mas ela fala desse tratamento das pessoas, que é um tratamento onde a pessoa ela é coisificada, né? Exato. Ou seja, não são sujeitos que estão ali, eles são despersonalizados
por conta da crueldade, e ela faz um paralelo com os governos dos dias atuais, que insistem nessa coisa de simplesmente considerar números, de falar, não, mas vai morrer de qualquer jeito, não, mas vamos reabrir o comércio, imagina, isso aí não é nada, vai morrer, todo mundo vai morrer, né? Ou seja, ficar relativizando a questão da morte, sendo que são pessoas que têm nome, que têm endereço, que têm história, né? Então ela cita esse fato justamente... Oi, fala, Bruno. Tem uma pergunta que eu acho que quebra completamente qualquer argumento, né, que essas pessoas acabam levantando, né, hoje em dia também. As pessoas que defendem muito, né, a economia, claro que a gente também, todos nós estamos preocupados com tudo, né, mas as pessoas que colocam a economia 20 vezes acima, né, da vida das pessoas, tem uma pergunta que eu achei muito boa, que é muito fácil de você acabar com qualquer argumentação, que é tipo, quem da sua família pode morrer para a economia não parar? Sim. Perfeito. Essa pergunta Fantástico. Aí acaba com qualquer possibilidade de argumento que a pessoa possa dar. Porque é ela falando, ó, beleza, eu vou escolher alguém da minha família para morrer, para a economia não parar, então. Sim. Exato. Eu lembro que teve muito esse pensamento quando o tio da Madeiro lá falou, né? Aquela grande bobagem. Se tiver que morrer 10 mil, a economia não pode parar. Então beleza, mas assim, você pode doar aí sua tia, sua mãe, quem sabe você mesmo, né? Não pode ser um desses 10 mil. Pois é. Já que inclusive a pobre coitada da mãe da tia não tem nada a ver com isso, né? Continue, Oli. Haverá poesia depois. Então, eu acho que é justamente isso, essa ideia mesmo, que esse ponto que você colocou é ótimo, porque na ideia do Adorno era uma coisa tipo, é possível fazer poesia depois de ter sido tão cruel, depois de coisificar tantas pessoas e reduzi-las a um nada, né? Porque foi, como você disse, fomos capazes, né, assim, enquanto humanos, de queimar num forno, de estuprar, de perseguir, de destruir, dizimar. Depois disso é possível haver poesia. E no contextos atuais, onde o nosso problema, o Covid é um grande problema, mas a política é um problema ainda maior, né? Que assim, o que a gente deveria estar em auxílio, trabalhando junto para que a gente reduzisse o resultado dessa pandemia, mas está sendo, na verdade, um problema a mais, né? E aí eu acho que a resposta é que deve-se haver cada vez mais poesia depois de um momento desse, não por causa do Covid, mas por causa dessa resposta que a nossa política teve, que muito por causa da pandemia, desse cenário novo, muita coisa foi escrachada também, né? É lógico que a gente sabia quem que a gente tinha elegido, né? Não vamos cair na bobagem de a gente foi enganado, não foi esse o caso. Mas a coisa foi ficando pior, né? Foi ficando mais descarada. Foi a palavra fascismo foi aparecendo mais vezes em mais lugares, né? E eu acho que a arte é um funcionário fundamental em momentos desses, assim. A arte serve para combater essas coisas, a arte serve para informar essas coisas, para informar as pessoas, para quebrar, para derrubar panos, né? Para combater, inclusive, para dar forças a quem combate. Então, não só por causa do Covid, que é terrível, isso está dilacerando a gente, né? Eu lembro que foi esquisitíssimo o dia que deu 1000 mortes em 24 horas, sabe? Fala, cara, é muito esquisito, porque você pensa justamente isso que a gente estava falando agora do tio aí do Madeiro. Podia ser alguém da minha família, sabe? Felizmente, ninguém da minha família morreu, mas poderia ser. Saca? E a gente tá ouvindo cada vez mais colegas de trabalho, eu vejo as pessoas aqui em casa falando sobre colegas que estão infectados, ou então parentes de colegas que faleceram, então as pessoas vão sendo próximas. Essa semana aqui no meu prédio, teve o primeiro infectado no meu prédio aqui. Sabe, cara? E isso é bizarro, você tá vendo as pessoas sendo diluídas por essa pandemia, por esse acontecimento, isso é horrível, mas tem toda essa coisa da política, então a gente vai ter que dar uma resposta a isso, né? Com Covid ou sem Covid. Inclusive uma coisa que a gente estava comentando aqui em casa, brincando, que é tipo, porra, eu acho lindo que eu vi a imagem da França hoje, e aquilo ali me abalou de um tanto, hoje no caso, a gente tá gravando no dia 2, né?
E teve a manifestação na França hoje, e, cara, o número de pessoas era lindo. Mas o segundo pensamento é, meu Deus, e a pandemia, sabe? Tipo, que é a aglomeração. Tempos difíceis. Mas assim, é necessário. Escolher qual vai de máscara. Escolher qual a luta que a gente vai se fazer. A galera nem que saia de papel filme, sabe, enrolado. Mas a arte tá ali. Então, assim, acho que vai haver arte cada vez mais. Toda vez que a gente se sentir, que a gente vê que a gente se sentir recuado e essas coisas aparecerem, vai ter que haver mais arte para ajudar a gente nesses momentos. Eu penso um pouco nisso, assim. Inclusive no dia de hoje, dia 2 de junho, São Paulo bateu o recorde de mortos até hoje. Né? É mesmo. Quanto é que foi? 700, não tinha visto. 770 ou alguma coisa assim. Só em São Paulo? Só em São Paulo. Só em São Paulo? Só em São Paulo. Puta, velho. Caramba! Nível Brasil foi mais de 1.200. Nossa, só de ontem pra hoje, as últimas 24 horas, entendeu? E o pessoal Nossa. querendo flexibilizar, né, comércio. É difícil. É muito engraçado, né? A gente ainda não chegou nem no ápice, né? Claro, né, gente? Temos todas as questões que tem pessoas que precisam mesmo, de alguma forma, conseguir sua renda, tal, não sei o que, a gente sabe disso e tal. Mas o falar de uma flexibilização, sendo que a gente não chegou nem no ápice do negócio, é muito complicado, né? Tipo, né, a Europa está começando a flexibilizar agora, reabrir agora, depois, sendo que atingiu 1.000 mortos há um mês atrás. O Brasil atingiu 1.000 mortos faz 5, 6 dias. Por dia, né, que você tá dizendo. Por dia. E, tipo, tá falando em flexibilizar já, né? Tipo, nossa. Mas é o governo dos empresários, né, Lugol? A galera que não vai sair de casa, que vai ficar protegida, mas que quer seu comércio funcionando. É essas pessoas que estão falando na flexibilização pela voz dos governantes, entendeu? Porque esses caras, hoje em dia, a gente tá num tipo de governo, não de Estado, mas de governo, que governa para o empresário. Para poucos. Entendeu? É esse caminho. E o que vai acontecer é isso, né? Essas pessoas que, assim, que estão precisando, que não conseguiram nem por um momento. Pô, acho que vai fazer meses que eu tô em casa, fechado, em casa de quarentena. Mas eu tenho noção que várias pessoas não conseguiram fazer isso, não tem menor condição de fazer isso. E essas pessoas são elas que vão ser expostas, vão ser colocadas em risco, sabe? Não é por isso que com a flexibilização. Porque os empresários estão em casa, vão continuar, sempre estiveram, na real, né? Sempre estiveram em casa seguros e tal, enfim. São várias guerras ao mesmo tempo, na verdade. É assim, gente, não é por nada não quero ser pessimista, mas a luta tá só começando, hein? Essa luta aí, em termos de classe social, quebra de crenças, paradigmas, político, social, histórico, tá só começando. É um tempo de revirar tudo e realmente partir para cima. Né? Porque a nossa arma é essa, né? É o voto, é o grito, é a rua, tem que ir. Né? Desculpa. Em países como o Brasil, né, que a desigualdade é tão grande, eu acho que em todos os âmbitos, né, eu acho que tipo o buraco vai ser muito mais embaixo, né? Porque uma coisa é você falar em países onde são um pouco mais desenvolvidos, né, a riqueza é um pouco melhor distribuída. Agora aqui no Brasil você está falando com pessoas muito ricas e muito pobres. Sim. Né? É um abismo, então, né? Tipo, existe um abismo. É um abismo que é muito grande. Que isso não tem com tanta. Claro que tem, mas não com tanta presença assim na Europa, nos Estados Unidos, que são as nossas referências, né? Isso daí do jeito que aqui não existe. E é isso que você falou, tá só começando e vai ser muito complicado. Um outro ponto que eu queria abordar aqui, gente, com relação aos artistas, né? Que são pessoas que também precisam comer, né? Precisam ter aí o alimento à mesa, né? Já que a gente estava falando dessa deficiência aí e diferença social. Apesar de existirem as lives, tudo, né, gente? E aí, quem é que paga os artistas, né? O quanto que a arte vale, né? E eu fico imaginando como vai ser depois, né? As pessoas vão Porque casa de show, gente, e bares, acho que vão ser as últimas coisas que vão conseguir
liberar aí para acesso por causa de não tem jeito, é aglomeração de gente e não é serviço essencial, né? Muito embora a gente saiba e comentou aqui sobre o peso da arte aí nesse período, né? Mas é importante que as pessoas tenham consciência do quanto que os artistas merecem a sua credibilidade por conta do trabalho que faz, porque sim, é um trabalho para muitos. Peguem os tatuadores, por exemplo, né, que estão absolutamente parados agora, né? E os músicos, né, cantores, enfim, que estão também absolutamente parados agora, né? Então, como vai ficar essa questão, sabe, de dinheiro mesmo, monetário, né? Então é importante que mesmo você, cidadão comum, né, que consome arte de alguma forma, gente, procure valorizar, porque é uma coisa que também no país é muito complicado, né? Acho que o Lugol pode falar um pouquinho mais sobre isso, o Wally também, né? Vou passar a rodada aí pra gente comentar um pouco sobre esse assunto. Blim, blim, blim. Quer começar, Wally? Começa aí. Não, pode, eu acho que você é o melhor pra gente tá falando aí. Eu acho que a arte, a gente sabe, né, do valor dela. As pessoas estão, né, com essa questão do isolamento, né, as pessoas estão muito mais ansiosas, estão muito mais estressadas. Eu li um artigo esses dias que estava falando que 60% das pessoas estavam se sentindo mais ansiosas e 53% estavam se sentindo mais estressadas. Inclusive, só um parênteses aí, Lu, é importante. Lá na China já tem estudos sobre o aumento da incidência de transtornos mentais na população em geral. Dentre eles, ansiedade, depressão, né, e daí por diante. Né? Então, quando essa situação toda se instaurou, já tinha uma galera meio de olho nisso. Por quê? Porque a gente não sabe, é um evento que atravessou a vida de todo mundo. E a gente não sabe até que ponto o peso emocional disso tem para cada um. E aí começaram a fazer essas pesquisas já para poder anteceder aí formas de lidar da melhor forma, porque realmente é o que você tá falando aí, ó. Tá? Sim. O pessoal tá adoecendo, né, mentalmente. E agora, com essa questão do isolamento, a gente vai percebendo, acho que cada vez mais, a importância da arte na vida das pessoas, né? Eu acho que tiveram algumas pessoas até que postaram, acho que era um texto informativo, um texto no Instagram, um texto informativo, que era só uma pessoa lendo o que estava sendo que estava escrito ali, né? E daí falando no final, essa seria a sua vida sem a arte. Né? Sim, acho que eu vi isso aí. Era só a pessoa passando uma informação sem entonação nenhuma, sem música de fundo, sem música imagem, de fundo, sem nada. Lembrou muito o livro 1984, é isso, né? Sim. 1984. George Orwell. Que é isso, que é tipo, é tudo chapado, assim, né? E a gente está vendo o quão a arte está sendo importante nesses dias de isolamento. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir levar esse pensamento, lembrar disso, né? Lembrar de como a arte faz diferença na nossa vida e valorizar também, não só por ser bonito e por ser legal, nossa, que gostoso, nossa, que dom que você tem, né? Que na verdade não é só um dom, né? Porque a gente... um tatuador, um músico, um escritor, sabe o quanto que tem que ler, o quanto que tem que escrever, o quanto que tem que estudar, né? E trabalho, passe né? a dar trabalho e passe a dar valor também no aspecto financeiro, né? Que assim, é claro que mais uma vez a gente está falando de um país que é muito desigual, né? Que tem pessoas que realmente têm que escolher entre consumir arte e consumir comida. Né? Daí não tem escolha, né? Mas as pessoas que têm condições, acho que esse é a principal questão, mudar o pensamento das pessoas que têm condição. A pessoa que tem condição, ela não precisa baixar uma música, sendo que hoje em dia você consegue ouvir nos streamings de música, que o artista é remunerado. Conta a experiência pessoal aí, Lugol. Conta aí pra nós. Eu tive uma experiência recente, de algumas semanas importante, atrás. Né? Tem que falar mesmo. Que foi uma loucura, né? Tipo, um rapaz entrou em contato comigo pelo Instagram, falando, nossa, vi seu clipe do Mesmo Copo, tal, que inclusive o Wally ajudou na produção, na direção, tal, do clipe. E participou também no final ali.
E ele veio, pô, onde é que eu consigo baixar suas músicas, tal, não sei o quê. E eu virei para ele, olha, tá em todas as plataformas, se você quiser ouvir no Spotify, no Deezer, tem no YouTube também. Ele falou, não, mas onde que eu posso baixar? Porque no Spotify é muito caro e tem as propagandas, tal, não sei o quê. A pessoa falando isso comigo na maior naturalidade, né, assim, o menor pudor, assim, de falar, olha, eu quero baixar porque eu não quero pagar por isso. Né, eu quero ouvir aqui de graça, né, tipo, e assim, e a gente sabe muito bem, que assim, os valores de Spotify, essas coisas são valores irrisórios para quem está ali na classe média, né, da classe média para cima, você pagar R$20 por mês, sei lá quanto é que é. Você não paga um combo Big Mac aí, refrigerante de batata. Talvez até pague, Mac, uma vez só. É uma cerveja a menos, uma cerveja que você deixa, você não toma saideira, né? Você fala, pô, não vou tomar saideira de um dia que você for no bar. Um dia. Você não toma um dia só, para você pagar o Spotify do mês ali. E a pessoa não entendia, sabe? Veio falar comigo assim na maior tranquilidade, isso me achou. E eu falei para ele, olha, se você quiser baixar, você consegue baixar no YouTube, consegue dar um jeito aí e tal. Mas, poxa, escuta pelos meios oficiais, né? Tipo, é uma forma de você valorizar o meu trabalho, de apoiar o meu trabalho. E que isso muitas vezes não acontece. As pessoas não têm muito essa... Desde que chegou o MP3, né? No caso da música, né? Falando no caso da música. Desde que chegou o MP3, a música se tornou um objeto sem valor, né? Você dá a música de graça para tentar ganhar com outras coisas. A gente pode ver Anitta, todos esses artistas do grande mainstream, tipo, os caras, se você for ver a renda deles deve ser muito maior de patrocinadores, de marca, de tênis, de óculos, a música mesmo, do que a música. Sim. Só que você pega para artistas como a gente, que são artistas reais, né, que tipo do dia a dia, de carne e osso, que tá aí, não, né, que tá no mundo real, né? Tipo, a música é o que a gente faz. E quando a pessoa não quer pagar por isso, nem que seja muito pouco, que é o caso das plataformas, né? Porque é muito barato assim, tipo, daí fica complicado, né? Então acho que essa mentalidade tem que ser trabalhada, porque senão não tem o que fazer, né? Sim. Hollywood. Sobre essa coisa que você perguntou primeiro, de voltar a trabalhar na rua, né, de casas de show, reabertura desses lugares, eu não faço ideia com o andamento das coisas, quando a gente vai ter liberação para isso. E, enfim, por mais que isso me prejudique meus amigos, meus companheiros, aí infelizmente também não tem que abrir mesmo, né, enquanto a coisa não estiver controlada. Sim. Tipo, a última coisa que a gente quer agora é algum lugar aberto para poder juntar aglomeração, né? Mas sim, isso prejudica muito a gente. Eu acho que a questão é não esperar também, a gente não precisa também esperar, né, que no pós as coisas voltem, as casas de shows abram, as feiras literárias voltem a acontecer e Paraná. Pensar nisso agora, que é o que o Lugol tá dizendo. Eu acho que assim, é hora da gente olhar pra gente, pro mundo, pro que tá acontecendo e que ferramentas a gente tá tendo nesse momento. E perceber o que tá tão claro, que a arte é fundamental na saúde mental das pessoas, né? Que ela é um agente no meio disso tudo, sim, que é um remédio no meio disso tudo. Sim, sim. Várias coisas são rotina, a rotina é saudável e a arte tá incluída nisso. Até quando você assiste sua novela ali, das 9 no final do dia, é arte, né? Os atores são artistas e tal. E desde essa música, essas lives todas, todos esses quadros, essas pinturas, os tatuadores, como o Bob falou, que agora estão parados em tatuar e estão desenhando, eu tenho visto muito isso, todos os meus amigos tatuadores estão produzindo ilustrações. Tudo ali você está consumindo e tudo isso está sendo um salvo nesse momento, um salve, né, um respiro nesse momento. Então é uma hora ótima para a gente ver o quão isso é importante para a gente, o quão a arte é fundamental e que tem gente que está focando a vida inteira dela em produzir essa arte que te salva. Então, assim, é isso que o
igual falou mais uma vez, claro que nem todo mundo tem condição de comprar um livro, de comprar um CD, de comprar uma tela para ajudar esses artistas a continuarem sobrevivendo e produzindo. Mas, cara, quando você compartilha, quando você divulga, quando você fala sobre, né, seus artistas favoritos e tal, você também já é uma maneira de estar investindo nele, né? Porque a gente vive disso hoje, sobretudo nesse momento agora, a gente está na internet, né? A gente está no mundo virtual. Então, assim, esses dias eu até fiz um post também, desabafando, falando que eu tava triste, porque eu vi uma galera, tipo, vi um perfil de 1 milhão de seguidores compartilhando um texto meu e o cara não me marcou. Mentira, sabe? Cara. E aí eu fiz um desabafo lá, fiquei chateado mesmo, saca? Tipo assim, porque não é nem querer biscoito e tal, é tipo, cara, sabe? Eu tô aqui trancado sem ganhar dinheiro. Essa falta de noção, né? Essa saca? Falta de percepção, né? Tanto dessa questão aí, dessa página que divulgou, falou do seu trabalho e não deu os créditos. Que não divulgou, né? Que não divulgou. Quanto das pessoas que às vezes falam, nossa, mas tipo, o que eu vejo de gente falando, nossa, mas o YouTube tá com muita propaganda, né? Não sei o que, mas é claro que tem que estar com muita propaganda. É uma plataforma gratuita, né? Sim. Tipo, é uma plataforma gratuita, alguma coisa tem que montar de alguma monetizar, forma. Na verdade, existe uma moeda de troca aí. Quando o produto, teoricamente, ele é gratuito, nós, que somos os sujeitos que utilizamos, é que somos o produto. Né? Sim, porque... como é que chama? Os produzuários, não é? Produzuários, né? Praticamente Tava falando disso essa semana aí com os amigos. Toda a rede social, Facebook, esse tipo de coisa, Instagram, você fala, é gratuito, vou usar gratuito, mas na verdade essas plataformas ganham dinheiro com você, né? Porque você, para ela, vira um número. E virando um número, isso é argumento para que grandes transações milionárias possam acontecer, né? Com essa propaganda que você não gosta de assistir. Exatamente, com essa propaganda aí que você não gosta de assistir, entendeu? Então, é assim que ela sobrevive, né? Imagina se fosse cobrar, sei lá, R$20 por usuário por mês no Instagram. E aí? Nossa. Né? Sim. Sem propaganda nenhuma. O pessoal, né, com essa história das lives, o YouTube tem o YouTube Premium, né, que você paga lá e não tem essas coisas. Uhum. Então no capitalismo é assim, gente, o que você quer, você paga. O que você não quer, você não paga. Mais ou menos. E com essa história das lives, né, tipo, alguns cantores começaram a fazer essas lives pagas, né, vendendo ingresso para as lives, né? E isso gerou uma crítica muito grande, assim, tipo, de muitas pessoas metendo pau. Tem um exemplo da Ana Vitória, que fizeram um show com venda de ingressos online e tal. Eu não sei se esse dinheiro era revertido para alguma coisa e tal, mas foram muito criticadas por isso, né? Mas assim, você fala, e aí? Não posso fazer show, não tem como eu levar, né, tipo, produzir para eu me sustentar aqui nesse momento. Qual o problema de fazer essa live paga, sendo que elas, no caso delas, elas têm público para isso? Sim. Né? Tipo, e as pessoas muita gente indignada com essa atitude, né? Parece que a arte, né, você não pode cobrar por ela nesse momento, né? Teve os casos dos editais também, né? Tiveram os editais, teve um edital da prefeitura de São Paulo, que era para um edital emergencial para a classe artística, e daí alguns artistas renomados se inscreveram e acabaram sendo premiados, né? Tipo, gerou toda uma polêmica aí também, né? Como que vão receber por isso nesse momento, tal, né? Tipo, não dá para saber o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. De repente, a pessoa que já é renomada vai pegar e vai repassar para a equipe dela que está sem trabalhar, os holds, os técnicos de som, técnico de luz, e essa galera aí que está atrás do artista também, né? Tipo, tem muita gente. Sim. Gente, realmente uma situação, enfim, é difícil. Todos estamos passando por uma situação difícil. Mas há de darmos as mãos, né? Eu entendo que, sabe, não esquecer de ninguém, né? Mas lavando com álcool em gel.
Evitar o contato, na verdade, né? 70%. Bom, meus queridos amigos, nós estamos aí chegando ao final deste nosso episódio de hoje. Gostaria de falar para você, querido amigo, seguidor, ouvinte, telespectador, acompanhe esse nosso trabalho, prestigiem o artista. Não só nós, prestigiem o artista. Porque a gente tem que fazer muita arte para viver nesse planeta, viu? Que não é fácil não, né? Considerações finais, alguém quer dizer alguma coisa, indicar alguma coisa? Algum trauma, neurose, alguma coisa, tarja preta? Bom, opa! Manda pra nós, meu endereço é... Lugs, eu ia falar pra galera ficar ligada aí na Casa Vulgar, ali no perfil, e no meu, no do Lugó, que breve vai ter novidades, né, da Casa Vulgar, além do podcast, vai ter coisa nova soltando aí. Então, se você não segue o perfil do A Casa Vulgar no Instagram, o meu, do Lugó e o do Bob, siga-nos e saiba das novidades, né? Eu vou colocar no finalzinho do vídeo os arrobas aí da galera. Opa, e pra você que está só escutando, @MárcioLugó, _Hollywood. Hollywood com W e Y e 2 L's. O Hollywood. Isso. Bob, e o seu, fala o seu. @Bob_inconsciente. Diga, Lugó. Então, a gente vai lançar 3 músico-poesias, não sei como é que chama isso. Para. Hora de novidade, hein, gente? Hora de novidade. Preste muita atenção nesse recado que o Lugó vai te dar. Preste atenção. Diga, Lugó. Então, a gente vai lançar essas 3 músico-poesias aí. A primeira vai ser dia 12 de junho. Depois vai ter uma em julho e outra em agosto. É um trabalho que vocês que conhecem a gente sabem que a gente tem essa ligação de poesia e de música e nas nossas apresentações, né, quando a gente estava fazendo. E é uma forma que a gente encontrou, eu e o Oli, de registrar o que a gente produziu nesse 1 ano e meio, 2 anos de Casa Vulgar aí mais ativa. Então em breve vai estar em todas as plataformas para vocês ouvirem. E outra coisa também é que eu tô gravando o Amor em 8 Atos, nosso queridíssimo espetáculo. Nosso queridíssimo espetáculo Amor em 8 Atos. Lindo. Tá em fase final de produção, ainda não sei quando é que vai lançar tal, mas em breve também em todas as plataformas digitais. Só para o pessoal acompanhar um pouquinho, o Amor em 8 Atos foi um espetáculo que o nosso grupo, né, o nosso coletivo apresentou. Tinham outras pessoas maravilhosas aí. Olha o Wally de chapéu. Danado. Tá com figurino. Já tá com figurino. Então foi um espetáculo que envolvia música e poesia e contava a história de um amor sem rosto, né? Um amor que qualquer um poderia estar vivendo. E dentro desse amor existiam várias etapas desse amor, e é por isso que conseguiu derivar nessas divisões aí, onde haviam músicas específicas, textos específicos ao longo aí da apresentação, que o Lugó fez todo um trabalho aí. Nem vou dizer repaginar, que isso é uma palavra muito pequena para dizer o quanto de trabalho que esse cara teve. Então o Lugó, ele estruturou, ele produziu, né, o Amor em 8 Atos para ser publicado em formato de áudio. E eu já escutei uma prévia, tá muito bonito, não é por nada não. Dá pra muito legal. Dá pra chorar. Depois a gente faz um podcast só de especial do Amor em 8 Atos, a gente faz uma audição do espetáculo, acho que vale a pena. Sim. Bom, meus caros amigos, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês neste podcast de hoje. E você aí que está ouvindo, fique ligado novamente. E nos vemos no próximo episódio do Podcast Vulgar. Beijo a todos. Até mais. Beijo.